cumprindo aquilo que o Senhor tem me prometido, aquilo que o Senhor arde em meu coração e que eu faço com muito carinho, com muito amor. Primeiramente quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu venho aprendendo ao longo da minha caminhada. Agradeço ao pastor Paulo também pela oportunidade. A gente sabe que toda vez que a gente está aqui para ministrar algo, para falar da palavra de Jesus, não é fácil, é difícil. Eu estive conversando com o pastor essa semana, né, pastor? Que Satanás ele quer nos parar de qualquer forma. Eu entendo que quando a gente está apenas sentado, quando a gente está apenas participando de forma momentânea, só um momento ali que não enche o coração, Satanás não dá nem aí, as coisas vão bem. Mas a partir do momento que a gente começa a dar uma glória, começa a dar uma aleluia, começa a falar com o irmão, começa a profetizar na vida do irmão, do ente querido, aí Satanás se enfurece. Ele se enfurece porque ele sabe o propósito de Deus na nossa vida, ele sabe o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. E em nome de Jesus, eu declaro esta noite sobre a vida de vocês, que o Senhor está fortalecendo cada um de vocês, para que vocês possam suportar o processo para viver o propósito de Deus na vida de vocês. Glória a Deus. Agradeço também, não posso deixar de agradecer a minha esposa, porque ela sempre me apoia, ela sempre está em oração comigo e me ajudando nesse crescimento. Eu peço aos irmãos, aqueles que podem, que se coloquem de pé para a gente estar dando início à leitura. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Versículo 27. Mateus capítulo 8, versículo 27. Somente a parte B. Amém, igreja? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos por esta rica oportunidade de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra. Te agradecemos por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, tem dado à nossa família, meu Pai. Mas neste momento é hora de escutar a tua palavra, é hora de aprender aquilo que o Senhor tem para nós, é hora de receber aquilo que o Senhor tem preparado. Eu sei que o Senhor vai ministrar nos corações de maneiras diferentes. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar ligados inteiramente na tua palavra, que ao ouvir a voz do Espírito Santo, que possamos, meu Pai, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, mudar a nossa vida, que possamos, meu Pai, ser cheios do entendimento e da sabedoria do Senhor. Te peço nesse momento que qualquer potestade, qualquer mal que Satanás tenta lançar contra a vida dos teus filhos, dos teus servos, contra estes que estão aqui para ouvir algo do Senhor, que venha ser repreendido em nome de Jesus, que possamos sair daqui cheios do Senhor e sabendo quem é o Senhor Jesus na nossa vida por todos os dias. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse, é um motivo de grande alegria. Hoje é domingo, culto da família. E no meu coração, quando o pastor me chamou, eu não pude semana passada, mas o Senhor levantou outra pregadora e sei que o Senhor operou aqui, assim como tem operado com todos que têm passado aqui. E uma mensagem que ardeu no meu coração, e eu tinha no meu coração: eu vou pregar, é Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente acha que a gente vai fazer o que quer, mas não é o que queremos, é sim o que Deus quer, porque a mensagem não é minha, eu sou apenas um canal, não é eu que falo, a mensagem vem do Espírito Santo. A gente ouve o que o Senhor quer que a gente ouve. Muitas das vezes são palavras duras, mas por quê? Porque o Pai, Ele exorta o Filho para que o Filho vá bem. Assim é o Senhor por nós. Sempre o Senhor, sempre
sempre que eu ver uma palavra dura de repreensão, é porque o Senhor não quer que a gente caia, não quer que a gente se afaste, não quer que a gente se decepcione, porque os planos do Senhor, Ele é maior do que os nossos planos, do que o caminho que a gente pensa em traçar. Deus tem algo maravilhoso na nossa vida. O propósito do Senhor na nossa vida é muito grande. E eu, meditando na minha casa, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? O que eu vou aprender com meus irmãos? O que vamos aprender no domingo? E eu sou uma pessoa muito emotiva depois que eu aceitei a Cristo. O Senhor trabalhou no meu ser. E eu ali atrás, eu estava louvando, sentindo a presença do Senhor, porque eu creio que antes de estarmos aqui, o Senhor já havia preparado esse ambiente. O Senhor já se fazia presente antes mesmo da gente pensar em vir para cá. E o Senhor falou comigo: quem eu sou na tua vida? Quem é Jesus para você? E quando o louvor foi entoado aqui, eu lá atrás, eu não pude conter as lágrimas. Eu falei: Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor é com a tua igreja, o Senhor tem falado na tua igreja. E eu venho trazer hoje Mateus 8. Pode ser que muitos já ouviram falar sobre esta mensagem, talvez eu já trouxe aqui também, mas só que eu entendo que a palavra do Senhor, ela se renova. Pode vir pregadores e falar a mesma palavra, mas o Senhor vai tratar de forma diferente em cada coração, porque a palavra dele é água viva, então ela se renova a todo momento. E sem mais, sem delongas, eu não quero enfatizar os irmãos. Mateus 8 vai falar que Jesus estava em Cafarnaum, operando milagres. E eu quero começar aí. 3 coisas me chamaram a atenção nesta passagem, onde que os discípulos estarão ali em alto mar com Jesus. Jesus vai estar dormindo no barco, e a palavra de Deus vai dizer que vem uma grande tempestade. E os discípulos, eles se amedrontam em meio a essa tempestade. Mas antes de chegar lá, eu quero começar bem no início, quando o livro de Mateus vai retratar do começo do livro, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Como eu disse, quem é esse? Quem é Jesus? A palavra de Deus vai falar do versículo 1 ao 4, vai contar a vida de um leproso que havia ali naquela cidade. E Jesus vai passar por aquela cidade, e ele vai se levantar, vai ir em direção a Jesus. E naquele momento, Jesus para aquele leproso era a cura. Eu não sei quem é Jesus na sua vida, eu sei quem é Ele na minha vida. Eu sei que como Ele opera maravilhas, milagres na minha vida, como eu vivo todos os dias algo sobrenatural, eu sei que você também pode viver, eu sei que você vive também, porque o Senhor é fiel. E ali esse leproso, Jesus era a cura para ele. Ele viu Jesus a cura, e ele vai chegar até Jesus e vai dizer: sei que tu podes, mas se quiser, me cure. Ali naquele momento, aquele leproso, ele sabia que Jesus podia curar, ele sabia que Jesus era salvação, ele sabia que Jesus libertava, mas naquele momento, por mais que ele queria ser curado, a vontade dele não prevaleceu, e ele pôde olhar para Jesus e dizer: sei que tu podes. Quantas vezes na nossa vida a gente olha para Jesus e fala: eu sei que tu podes, Senhor, então faça. Não é assim? Mas na vida daquele homem foi diferente. Ele disse: mas se quiser, me cure. Mas se a vontade do Senhor for me curar, me cure. Muitas das vezes na nossa vida a gente tem que entender que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Os caminhos e o caminho do Senhor é melhor do que aquilo que a gente pensamos. Que os sonhos de Deus para a nossa vida é melhor do que os nossos próprios sonhos. Que os projetos de Deus são melhores do que o nosso projeto. Então devemos aprender com esse leproso a dizer: Senhor, eu sei que tu pode fazer na minha vida, eu sei que tu pode curar, eu sei que tu pode libertar a minha família, eu sei que tu pode trazer o meu marido, a minha esposa, eu sei que tu pode me tirar do vício, mas se quiser, faça.
seja feita a vontade de Deus. E eu meditando na palavra do Senhor, Jesus veio falar comigo. Quando Jesus sobe para o Getsemane, a última vez que Jesus subiu, ali ele levava 3 amigos, eu os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E Jesus subiu e falou: me espere que eu vou orar. A palavra de Deus vai dizer que eles adormeceram, mas a palavra de Deus vai dizer também que Jesus subiu, mas com grande angústia. Jesus estava triste. E no alto de Getsemane, Jesus podia olhar no templo, não o primeiro templo a qual Salomão havia feito, o primeiro templo a qual a glória de Deus desceu, o fogo caiu e o povo de Israel viu o mover de Deus ali. Mas o templo o segundo templo a qual já havia sido construído, e Jesus esteve ali dentro pregando. E Jesus começa a olhar, começa a ver a destruição não do templo, mas daquelas pessoas que estavam rejeitando. Porque Jesus já sabia que ele iria ser crucificado. E naquele momento que Jesus estava ali, no meio de grande angústia, Jesus vai orar ao Pai e vai dizer: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afaste-se de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feita o que eu quero, mas sim a tua vontade. Jesus, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à dor, Jesus sabia o propósito dele. Ele não negou a cruz, ele não negou a mim, a você, ele não negou ao seu povo, mas ele ali em meio ao sofrimento, ele disse ao Pai: que seja feita a tua vontade. E assim que devemos ser na nossa vida. Muitas vezes queremos, mas devemos aprender que a vontade do Senhor vai ser sempre melhor. E dando continuidade, no capítulo 8, versículo do 5 ao 13, ali Jesus operando milagres, vai vir um oficial romano. Um oficial romano. Não é um judeu, não é um gentil, é um oficial romano. E naquele momento, Jesus era a cura do empregado daquele oficial. E ele chega até Jesus e ele vai dizer a Jesus: Senhor, meu servo está em casa, doente, acamado. E Jesus logo vai se prontificar em ir à casa dele. Vamos lá. Mas o servo vai entender que ele não é digno. O oficial vai entender que ele não é digno de receber a presença de Jesus na casa dele. Mas ele ali naquele momento reconhece a grandeza do Senhor. E ele vai dizer a Jesus: basta somente uma palavra sua, que o meu servo será curado. E Jesus logo vai dizer: que tamanha fé. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai dizer que virá pessoas do oeste, do leste, que assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqueles para quem ele veio serão lançados fora. Eu entendo do leste ao oeste, eu entendo essas pessoas hoje como nós, porque nós não tínhamos partido, mas hoje, quando aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, ali o Senhor está decretando a nossa morada no céu. Ali o Senhor está preparando, como ele disse: eu irei, nos prepararei lugar, e irei voltar um dia para buscar aquele servo, a igreja do Senhor, aquele que se santifica, aquele que renuncia o mundo, aquele que está disposto a pagar o preço para viver uma vida em Cristo Jesus. E naquele mesmo momento, Jesus vai dizer: pode ir, que o seu servo já está curado, que seja feito a tua vontade. E aquele oficial foi embora e chegou em casa, o servo dele estava curado. É assim que Deus faz. A gente deve entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E quando colocamos a nossa fé em ação, a nossa
Nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Que a palavra de Deus vai dizer: se você mandar um monte sair de um lado para o outro, assim vai ser feito. Então devemos colocar a nossa fé em Cristo em ação todos os dias. E continuando, Jesus ali caminhando, do versículo 14 ao 17, mais uma vez, quem é Jesus? Novamente a cura, a libertação. Ali Jesus vai à casa de Pedro, e a sogra de Pedro estará acamada. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ao tocar nela, ela é curada. Apenas com um toque, Jesus pode curar. Meu Deus! E continuando, aquela mulher se levanta e começa a fazer as coisas de dentro de casa. E mais tarde, uma multidão vai até Jesus. Cegos, leprosos, coxos. E Jesus, mais uma vez, é a cura para aquele povo. Para aquele povo que foi buscar aquilo que ele precisava. Para aquele povo que confiou e que creu que Jesus poderia fazer. Meus irmãos, a gente não tem noção do que Jesus pode fazer na nossa vida. A gente tem que confiar com todas as nossas forças somente em Jesus Cristo. Eu chego no versículo 23 ao 27, onde Jesus vai sair com seus discípulos em alto mar, no mar da Galileia. E ali Jesus entra no barco. Jesus dorme, adormece. E aqueles discípulos em alto mar, a palavra de Deus vai dizer que vem uma grande tempestade. Vem uma grande tempestade, e aquela tempestade começa a abater. Aquela tempestade começa a amedrontar. Quantas vezes na nossa vida vem uma grande tempestade? Não porque somos fiéis, não porque somos filhos de Deus, tementes, nós não estamos livres de tempestade. Eu entendo que a tempestade na nossa vida, ela vai vir de duas formas. Primeiro, na desobediência. Quando a palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o plantio, ele é opcional, mas a colheita é certa. A gente vai colher. Meu Deus. Se eu planto coisa má, eu vou colher coisa boa. Se eu planto bem, com certeza eu vou colher o bem. E ali, no meio daquela tempestade, aqueles discípulos assolados, eu entendo que aqueles discípulos, eles estavam em obediência, porque eles seguiram a Cristo. Eles largaram tudo para trás para seguir a Cristo. Eu entendo também que eles entraram num barco onde eles poderiam ter ouvido falar das profecias, mas eu entendo também que naquela época nem todos tinham acesso aos estudos, tinham acesso à palavra de Deus. Somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que eram de família mais nobre, que tinham condições de estudar, de colocar seus filhos para estudar. Então aqueles discípulos, eu entendo que eles entraram dentro de um barco sem saber quem era Jesus. Por mais que eles já estavam vendo Jesus curando, Jesus libertando, Jesus dando visão ao cego, Jesus fazendo o coxo andar, mas eles não sabiam ainda quem era Jesus. E mesmo assim, eles foram obedientes e entraram. E o que eu entendo, que mesmo nós sendo obedientes a Deus, o tempo ruim vai vir, o dia difícil vai chegar, o dia mau, o dia do desânimo vai vir, mas vai depender da gente, do nosso posicionamento, de como vamos enfrentar esse dia, de como vamos passar por esta tempestade. E ali naquele momento, a palavra de Deus vai nos dizer, de repente veio uma grande tempestade, de repente, uma coisa sem aviso, uma coisa que acontece a qualquer momento. Se
sem esperar. Como eles não esperavam, hoje nós não esperamos as adversidades da vida. Sabemos que uma hora vai chegar, sabemos que não vai ser fácil, mas sabemos que o Senhor é conosco. Sabemos que Ele é a nossa fortaleza, Ele é quem nos sustenta. E ali naquele momento, os discípulos, como eu disse, eles estavam em obediência, mas mesmo assim tiveram que sofrer aquela tempestade. Eu quero que você entenda que mesmo você em obediência, vai vir um dia ruim, vai vir um dia mau. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não é contigo, é porque Ele está te preparando para algo maior, é porque Ele está te lapidando para receber algo que não podemos imaginar, que nem olho viu, nem ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem. Ele está te lapidando. E a palavra do Senhor vai nos dizer, João 16:33, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo é conosco, é contigo. Aonde você estiver, Ele é com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, continuando, vai dizer que Jesus estava dormindo. É o segundo ponto. Jesus estava dormindo. Jesus espera de nós, como eu disse, o posicionamento. Se estamos aqui hoje, é porque cremos em Cristo. Se estamos aqui hoje, é porque cremos que o Senhor, Ele nos mudou, Ele nos molda a todo momento. E como Ele esperava daqueles discípulos, Ele espera de nós um posicionamento. Ele espera que colocamos a nossa fé em ação a todo momento. Seja no dia bom, seja no dia ruim, seja em qualquer lugar, devemos colocar a nossa fé em ação, todos os dias. Como eu disse, a tempestade se levanta para nos lapidar, para nos moldar, ou se levanta porque estamos em desobediência. A gente viu que os discípulos estavam em obediência, porque eles estavam seguindo a Cristo. Eles confiavam naquilo que eles estavam vendo, mesmo que eles não tinham acesso a muita coisa antigamente. Eu quero trazer para nós aqui hoje, a gente tem uma bonança de relatos aqui, a gente tem um manual de vida, a gente tem acesso a tudo aquilo que Jesus fez, a tudo aquilo que Jesus ainda vai fazer. E como que nós cremos nisso? O que a palavra de Deus vai dizer? Que a fé, ela vem ouvir a sua palavra. Ela é uma coisa a qual não vemos, a qual não esperamos, mas que cremos que irá acontecer. Assim é a nossa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 41: eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou teu Deus. Quem é Jesus? Quem é este? Este é aquele que operou vários milagres lá atrás. Este é aquele que operou coisas impossíveis aos olhos humanos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que fez e que faz. Basta crer, basta confiar, basta se posicionar, basta buscar Ele de todo o coração, para que possamos ver a glória dEle na nossa vida. Não é para nos engrandecer, mas é para que o nome dEle cresça cada dia mais, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. E o terceiro ponto a qual eu quero chegar é que os discípulos, mesmo assim, eles não entenderam quem era Jesus. E eles vão exclamar: quem é este
Creio que eles vão perguntar um para o outro: quem é este que tem poder sobre o mar, sobre o vento? Quem é este que tem toda a autoridade, que é soberano, que tem poder sobre todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra? Quem é este? É o que eu quero trazer para você esta noite. Quem é este? Quem é esse Jesus que você vem de todos os dias, todos os cultos, cultuar, buscar, orar, conversar no seu íntimo, na sua casa, no seu trabalho? Quem é esse Jesus que você fala para o seu irmão, para o seu ente querido, para o seu patrão, para o seu amigo na escola, no trabalho? Quem é este? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? É o que eu quero trazer para nós esta noite. E devemos ter certeza de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que só por Ele é concedida a nossa morada eterna no céu. Que não há outro caminho. Este é Jesus. A palavra de Deus em Provérbios. Na verdade, eu quero dizer algo que eu li esta manhã, que o navio, ele em alto mar, tem tempestade não afunda o navio. O navio vai navegando, navegando, passa por ondas e mais ondas, e o mar em fúria, mas o mar ele não afunda o navio. O navio ele só afunda quando a água entra. O que eu quero trazer para nós é que só vamos afundar quando entrar coisa que não é de Cristo no nosso coração, quando deixarmos entrar as coisas do mundo no nosso coração, quando começamos a deixar entrar a maldade, a ganância, o ego, aí já não estamos mais compartilhando os ensinamentos do Senhor. Então, o navio só afunda quando a água entra, quando há brecha. Assim é a nossa vida. Só afundamos quando não guardamos o nosso coração em Cristo. Que a palavra de Deus vai nos dizer: guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda o teu coração na palavra do Senhor. Enche o teu coração com a palavra do Senhor. Compartilha da palavra do Senhor, respira a palavra do Senhor, busca incessantemente a palavra do Senhor, busque ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos dar frutos, e para que, muitas das vezes a gente acha que, muitas das vezes oramos. Essa semana eu tive uma conversa com um amigo falou: muitas das vezes eu vou na igreja, eu vejo pessoas orando um pelos outros, mas a família dele às vezes não está ali. O nosso maior testemunho para a nossa família é o que a gente vive aqui dentro e lá fora. É o quanto somos cristãos, é o quanto carregamos a nossa cruz, é o quanto negamos nós mesmos, é o quanto negamos os prazeres do mundo. Aí sim, a nossa família, os nossos entes queridos, eles vão olhar e ver algo diferente em nós. Eles vão olhar e ver que Cristo mudou, e ver que Cristo está mudando, está lapidando. E aí sim, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida deles. E quando menos esperarmos, os nossos entes queridos estarão aqui conosco. Quanto menos esperarmos, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos estarão compartilhando da mesma fé que temos em Jesus Cristo. Então não desista, continue carregando a palavra do Senhor, respirando a palavra do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor. O maior ladrão da nossa vida não é o tempo. Muitas vezes a pessoa morre e uns vão falar: tadinho, não teve tempo para nada. Não é o tempo, é a espera.
Porque muitas das vezes a gente fala, vou esperar mais um pouquinho, vai ter tempo. Vou esperar mais um pouquinho para me casar. Vou esperar mais um pouquinho para me fazer um negócio. Vou esperar mais um pouquinho para me aceitar a Cristo. Eu vou esperar o que Deus está fazendo. Eu vou esperar eu sentir mais um pouquinho. E nisso o tempo está passando. E a gente está perdendo esse tempo. Com o que a gente tem gastado o nosso tempo? Com coisas que não preenchem? Ou com a palavra do Senhor, a qual é vida, a qual é força, a qual é o caminho, é a verdade? Gaste o seu tempo para Cristo, não para o mundo. Deixe que o Senhor, deixe de esperar mais um pouquinho, e deixe que o Senhor mude, transforme, deixe que o Senhor coloque sobre a sua vida a vontade dEle, deixe Ele te preparar para você viver o sobrenatural dEle. Esquece isso, cara, vou esperar mais um pouquinho, porque a gente não sabe quando vai ser o fim, quando Jesus vai voltar, ou quando a nossa carreira vai terminar. Mas que possamos entender, ou possamos ser como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Creio que o Senhor, Ele voltará a qualquer momento para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, para buscar aqueles que confiam, que creem nele e que aceitaram carregar a sua cruz, que aceitaram, que se posicionaram como verdadeiros cristãos e abriram mão de muitas coisas deste mundo, de prazeres deste mundo, para viver o simples da vida, para viver o simples, mas no reino de Deus, porque a nossa morada verdadeira não é aqui. Esse tempo aqui é passageiro. O Senhor está preparando um lugar para mim e para você. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que você possa se colocar de pé, em nome de Jesus. E assim como os discípulos disseram: quem é este? Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Feche os teus olhos. Que homem é este que tem poder sobre todas as coisas? Eu quero te dizer, eu quero te apresentar que este é Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, do qual alguns disseram: pode vir coisa boa de Nazaré, mas sim, veio ele veio, e ele era Deus, e mesmo ele sendo Deus, se despiu da sua glória, se fez carne, se fez homem, desceu da sua glória, desceu do seu trono, e veio para cá, para a terra, veio por amor a mim, por amor a você, passou por muitas coisas nesta terra, foi tentado, assim como somos tentados todos os dias, mas ele não se entregou, ele não desistiu, e ele sim, o Alfa, o